casamento também, no parágrafo 2º, ele traz aqui que ele pode ser realizado fora das dependências do cartório. É o chamado casamento em diligência. Isso a gente tem que ver, de acordo com a disponibilidade do juiz corregedor, ver também, às vezes, o casal tem um juiz amigo, né, que deseja que aquele juiz faça parte daquele momento, mesmo não sendo o juiz corregedor da comarca, aí cabe ao oficial solicitar um pedido, oficiar o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, perdão, para que haja então a anuência e esse juiz, que não seja o juiz corregedor da comarca, possa vir a realizar esse casamento. Na seção 2, dá capacidade para o casamento. Qual a idade que um casal pode iniciar a vida a dois? É qualquer idade? É só quando atinge a maioridade? Então, no Código Civil, temos o que chamamos de idade núbil, que é a partir dos 16 anos, no artigo 15 e 17 do Código Civil, traz isso que tem que existir a idade núbil. E o que é a idade núbil? A idade mínima para que se possa contrair matrimônio, que é de 16 anos, sendo necessário aí a anuência dos pais no ato do processo de habilitação, sendo uma das partes constando apenas com a idade número de 16 anos, aí requer, né, a anuência dos pais. E na falta de um desses pais, não tem mais contato com o pai, ou o pai mora fora, ou o pai é falecido. Então, a gente pede um suprimento para o juiz corregedor da comarca. Para isso, ele entende se a pessoa, né, realmente possa contrair a união. Ocorre que, em alguns casos, somente a certidão de óbito que pode suprir isso. Do contrário, o casal vai ter ali que aguardar a sua maioridade civil aos 18 anos, como diz aqui no parágrafo 5º. A falta de um dos pais somente pode ser suprida pela apresentação da certidão de óbito, né? Que comprove que, de fato, aquele pai, aquela mãe, realmente não está mais entre nós e para poder anuir esse casamento. Para isso, precisa, de fato, do suprimento judicial. Seguindo aqui, dos impedimentos. E quem é que não pode se casar? Os ascendentes com descendentes, os afins em linhas retas, o adotante com quem tenha sido cônjuge do adotado e o adotado que tenha tido o contraente como adotante, os irmãos, tanto unilaterais como bilaterais, demais parentes colaterais até o 3º grau, inclusive, o adotado com filho do adotante, as pessoas casadas, cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Esses impedimentos, eles podem ser opostos, é importante frisar, traz aqui o artigo 574, até a celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Uma situação também que não consta, aqui não é bem um impedimento, mas tem que ter uma ressalva, é o casamento entre tios e sobrinhos, que é chamado casamento avuncular. Nele tem umas especificidades, não é que não possa haver casamento entre tios e sobrinhos, pode sim, mas requer alguns laudos médicos que atestem que aquela união não venha a causar prejuízos para a prole, né? Possivelmente dessa união virão filhos, então tem que haver laudos médicos que conste que da união daquele tio com aquela sobrinha, daquele sobrinho com aquela tia, não venha a trazer prejuízos para a prole. É o chamado casamento avuncular. Também no parágrafo único ainda do artigo 574, traz uma ressalva com relação à autoridade celebrante, que preside o ato. Se ele tiver conhecimento, tanto o juiz celebrante quanto o oficial, da existência de algum impedimento, ele é, sim, obrigado a declará-lo. Por exemplo, cidade de interior, onde todos se conhecem, o oficial conhece o casal, conhece as suas nuances, né? Então, também o juiz que tenha conhecimento de algum caso desse impedimento, ele é obrigado a declarar. E das causas suspensivas, quem é que não deve se casar?
a viúva ou o viúvo que tiver filho do cônjuge falecido, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado, o divorciado, quando ainda não consta a verbação do divórcio. Ah, mas uma pessoa divorciada ela não pode se casar? Pode sim, pode contrair sim segundas núpcias. Ocorre que no ato do processo de habilitação, como eu falei anteriormente, é apresentado alguns documentos, é exigido a apresentação de alguns documentos, e um deles são as certidões de nascimento atualizadas. Aqui no estado da Paraíba, pede, dentro de um prazo de 120 dias, para as certidões estarem atualizadas, ou seja, 4 meses antes da habilitação deste casamento. Então, para que uma pessoa divorciada venha a contrair um casamento, ela tem que constar a verbação do divórcio no cartório onde houve o seu primeiro casamento, bem como a partilha, se houve partilha de bens, se no ato da constância aquele casal contraiu patrimônio, se houve ou se não houve, mencionar também a inexistência de bens a serem partilhados. Só assim que pode fazer, então, essa habilitação, e a pessoa realmente está apta para poder contrair segundas núpcias. Outra condição suspensiva também, o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. No parágrafo único também temos uma observação a fazer, que é permitido aos nubentes solicitar ao juiz de direito que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas no artigo 1º, 3º, nos incisos 1º, 3º e 4º, provando a inexistência de seu prejuízo. Das causas suspensivas também, no 576, podem ser arguidas também pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Por isso, a obrigatoriedade da celebração ela ser em um local público de portas abertas, acessível a toda e qualquer pessoa, seja no cartório, seja no fórum, seja nas dependências de algum lugar, como casamento em diligência, que alguém quer fazer em um sítio, uma chácara, uma praia. Então, tem que ser em um local aberto e acessível a todo mundo, por se tratar de uma solenidade pública, onde as pessoas podem ir e arguir as suas suspensões, se tiver conhecimento de alguma causa que realmente impeça aquela união.